Talvez você já tenha ouvido que se tivesse investido em ações de Tesla, Apple ou Facebook há 10 anos atrás, hoje você estaria milionário. E se tratando de Tesla, com certeza você estaria milionário. Mas o senso comum dos brasileiros em relação ao mercado financeiro e ao mercado de ações pode acabar te afastando desse mercado. Coisas do tipo o que é uma ação ou como comprar uma ação é dúvida da grande parcela dos brasileiros. Eu sou Matheus Cipriano, criador do canal Ponto Stocks, e à luz de todas essas dúvidas eu criei com certeza o melhor guia para te ensinar como começar a investir. Talvez assistindo esse vídeo começando a investir, você pode encontrar a próxima Tesla. Isso pode acontecer, então me acompanhe até o final para você aprender de fato como começar a investir. E para te falar a verdade, eu queria ter assistido um vídeo como esse quando eu comecei a investir há uns 4 anos atrás. Porque grande parte das coisas que eu trouxe nesse vídeo eu não sabia quando eu comecei a investir. Eu entrei no mercado financeiro acreditando que eu ia ficar rico do dia pra noite e eu cometi muitos erros, eu perdi muito dinheiro, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E se eu tivesse um vídeo como esse, com certeza eu teria poupado muito sofrimento e também muito dinheiro. Mas antes, não curta esse vídeo ainda. Se você já assistiu o meu vídeo anterior, você sabe que esse vídeo aqui ele vai ser muito bom. Então você já vai deixar o seu like e se inscrever. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo meu, esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, então espere e lá no final do vídeo eu vou te lembrar para você curtir caso esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma, beleza? A primeira lição desse vídeo é compreender o porquê nós devemos começar a investir, ou melhor, o que acontece com o nosso dinheiro ao longo do tempo. O que eu tenho para te falar, e eu quero que você guarde essa informação, é que o nosso dinheiro ele perde valor com o tempo. Às vezes eu posso estar falando coisas que parecem de difícil compreensão, mas acompanhe o meu raciocínio até o final porque você vai entender tudo que eu quis dizer, beleza? Mas como assim o nosso dinheiro ele perde valor ao longo do tempo? Quando a gente vai analisar uma empresa para investir no mercado de ações, a gente precisa encontrar o preço justo que a gente vai pagar por aquela ação, porque de nada adianta a gente investir, a gente ser sócio da maior e da melhor empresa do mundo se a gente está pagando muito caro por ela. Talvez a gente não consiga recuperar esse investimento que a gente fez. E um ótimo exemplo são as ações de Coca-Cola. Se um investidor comprou ações de Coca-Cola em 1998, ele foi recuperar o valor desse investimento somente em 2014, 16 anos mais tarde. Por quê? Porque lá em 98 ele acabou pagando muito caro pelas ações de Coca. E a gente não precisa dizer que a Coca-Cola é uma ótima empresa, porque, poxa, se você estiver num bar no interior do Acre, você vai conseguir encontrar Coca-Cola para comprar. Então ela é uma ótima empresa, mas tudo depende do preço que você vai pagar por aquela ação. Existem vários modelos que foram desenvolvidos para conseguirmos precificar essa ação a um valor justo. E o método para precificar essa ação a valor justo vai depender em qual fase de crescimento está essa empresa. Mas o que é mais utilizado no mercado é o modelo de fluxo de caixa descontados ou modelo de dividendos descontados, que basicamente é a gente pegar a média do histórico de geração de caixa dessa empresa, fazer uma projeção futura em cima dessa média que a gente encontrou e embutir nisso uma taxa de desconto. O que eu acabei de dizer é que o dinheiro futuro ele vale menos do que no presente, porque existem riscos relacionados ao futuro. Eu posso abrir uma loja física que vende, sei lá, Havaianas ou uma franquia de açaí e fazer uma projeção de que no próximo ano eu vou estar lucrando 100, 200 mil reais. Só que é uma expectativa e muitas coisas podem acontecer, como por exemplo uma pandemia e eu ser obrigado a fechar a minha loja temporariamente. Então aquela projeção futura ela vai ser afetada e por isso a gente sempre embute uma taxa de desconto quando vai fazer essa precificação. Um outro motivo que faz o nosso dinheiro valer cada vez menos é a inflação, uma coisa que a gente já está acostumada, mas que na grande maioria das vezes não é compreendido muito bem pelas pessoas. A taxa média de inflação no Brasil nos últimos 10 anos foi de 6,7%. Para arredondar, vamos colocar 6%. Isso significa que as coisas elas estão ficando 6% mais caras em relação ao ano anterior. Vamos imaginar que você é uma pessoa que é desconfiada dos grandes bancos, do sistema financeiro nacional, e você vai pegar R$1 milhão e vai colocar dentro do seu colchão. E você só vai pegar esse dinheiro 10 anos mais tarde. Se a taxa média de inflação dos últimos 10 anos foi de 6%, daqui a 10 anos a gente vai ter uma inflação de 60% em cima daquele R$1 milhão. Isso significa que para você ter o mesmo poder de compra desses R$1 milhão, 10 anos lá na frente, você vai precisar de R$1.600.000. É muita coisa, é quase 100% a mais. Mas talvez você seja uma pessoa que não seja tão desconfiada assim do sistema e você vai pegar esses mesmo R$1 milhão e vai colocar numa conta de poupança. E os rendimentos da poupança, o seu rendimento médio dos últimos 10 anos
foi de 5,66% ao ano. Para ser mais exato, você estaria perdendo aí 0,41% ao ano. Pode parecer pouco, mas na verdade não é pouco. Ao longo do tempo, ao longo desses 10 anos, você perderia aí mais ou menos 42 mil reais. Poxa, o preço de um carro popular hoje. Mas então, como que a gente pode fazer para que o nosso dinheiro deixe de perder valor ao longo do tempo? E após esse questionamento, a gente vai para a segunda lição, que é entendermos como a gente ganha dinheiro com os investimentos. Vamos imaginar que você comprou uma casa e você vai colocar essa casa para alugar e receber dividendos ou aluguéis mensais. Você pagou por essa casa R$500 mil, 500 mil reais, e você vai cobrar um aluguel de R$3 mil por mês, o que equivale a um retorno de 7,2% em cima do valor do imóvel. Esse é um retorno justo que você consegue no Brasil dependendo da cidade que você comprou esse imóvel. Cobrando esses R$3 mil, você vai conseguir recuperar o valor do seu investimento mais ou menos aí daqui a 14 anos. Depois desse prazo, o que você conseguir de aluguel vai ser aí basicamente de lucro puro. Obviamente que eu estou resumindo muitas coisas aqui, eu não coloquei custos com imposto de renda, eu não coloquei custos com reformas que você vai ter, com documentação, com escritura, com cartório. Eu estou deixando esse vídeo o mais didático possível. Essa é uma das formas a gente conseguir ganhar dinheiro ao longo do tempo, gerar dividendos, uma renda passiva. Mas existe uma outra forma, que é a valorização dessa casa, ou o que a gente chama de ganhos de capital. No Brasil, a taxa de valorização média dos imóveis entre 2010 e 2019 foi de 15,5% ao ano. E daqui a 10 anos, se esse mesmo retorno médio ele permanecer em 15%, essa casa de R$500 mil ela vai estar valendo aí mais de R$2 milhões. Obviamente, muita coisa pode acontecer. O setor imobiliário ele é extremamente cíclico, mas se isso se repetir, daqui a 10 anos vai estar valendo R$2 milhões. Essa valorização, e caso você venda o seu imóvel daqui a 10 anos, é o que a gente chama de ganhos de capital. Mas comprar uma casa pode ser meio complicado. Primeiro porque você vai precisar de uma quantia considerável de capital para conseguir comprar essa casa. O financiamento ele nem é uma opção aqui, nem é opção financiamento. Depois você vai comprar a casa e colocar para alugar. Você vai estar com o seu risco concentrado em um único cliente e em um único setor. Se esse cara deixa de pagar o seu aluguel, você se ferra. Você também vai ter que pagar a documentação no cartório. Você vai ter que pagar imposto de renda dos seus aluguéis. Então é muito complicado, é muito burocrático. Como alternativa, você pode investir no mercado de ações. E aí a gente entra na nossa terceira lição. O que é uma ação? Uma ação ela é a menor parte societária de uma empresa. Significa que se eu comprar uma ação, eu também sou dono daquele negócio. Mas isso não significa que se eu tiver uma ação de Tesla, eu vou chegar para o Elon Musk e pedir um Tesla para ele. As coisas não funcionam assim. Pelo menos no Brasil, eu sei que se eu tiver 10% de participação em uma única empresa listada na Bolsa de Valores, eu já posso fazer parte do conselho de administração. E aí a minha opinião começa a valer dentro da empresa. Eu posso votar sobre o que vai ser feito com os lucros da empresa, eu posso participar das reuniões, eu posso expressar a minha opinião. Assim como o exemplo que eu dei da casa anteriormente, com as ações você também vai ganhar dinheiro com dividendos. Hipoteticamente, vamos dizer que existem 500 mil ações de Tesla no mercado e que no último ano a Tesla lucrou $1 milhão. A empresa então ela precisa pensar o que ela vai fazer com esse lucro que ela ganhou, e se ela não conseguir encontrar nenhum investimento que seja tão rentável para ela reinvestir o seu dinheiro, ela vai simplesmente distribuir esse lucro para os acionistas na forma de dividendos. E o interessante é que os dividendos eles são distribuídos de forma igual para todos os acionistas. Então, se eu tenho, nesse caso, uma ação de Tesla, eu vou receber 50 centavos de dólar de dividendos. Se eu tiver 10 mil ações, eu vou receber $5 mil de dividendos. Da mesma forma, você pode ter ganhos de capital com as ações. Vamos supor que você comprou 500 ações de PetroRio, uma empresa petrolífera brasileira, por R$ 2,48 em março de 2020. Hoje, essas mesmas ações estão valendo R$ 28,20. A gente está falando de uma valorização de mais de 1000%. Isso transformaria o investimento de R$ 1.200 em R$ 35 mil em um curto espaço de tempo. A grande vantagem do mercado de ações é que ele é muito acessível. O exemplo que eu dei anteriormente, você precisaria de R$500 mil para conseguir comprar uma casa e ganhar dividendos com ela. No mercado de ações não, porque o preço das ações eles são muito acessíveis, é muito barato. Imagine você poder ser sócio de uma empresa como Magazine Luiza ou como PetroRio ou Petrobras por, sei lá, menos de R$100.
é muito barato, é muito acessível. E isso possibilita que pessoas com menos capital, elas comecem a entrar no mundo dos investimentos. E uma outra grande vantagem da Bolsa de Valores é que os dividendos que você recebe, eles são isentos de imposto de renda, o que é uma puta de uma vantagem, e também os ganhos de capital, eles são isentos de imposto de renda se você vender menos de 20 mil reais em ações dentro de um mesmo mês. Então, se você alugar uma casa, você vai ter que pagar imposto de renda, e aqui no mercado acionário, se você receber dividendos, o que equivale a um aluguel, você não paga imposto de renda. A quarta lição, ela é uma dúvida da grande parcela da população brasileira, que é como comprar uma ação. Antigamente, você precisava ligar para um corretor de ações que ficava lá na Bolsa de Valores e fazer um pedido para ele. Ô fulano, eu quero comprar 100 ações de Petrobras, ou eu quero vender 100 ações de Petrobras. E aí, ele no computador dele fazia o seu pedido. Hoje em dia isso não existe mais, porque as corretoras elas são online e basicamente você não precisa conversar com ninguém para abrir sua conta e comprar ou vender a sua primeira ação, o que é muito vantajoso, é muito mais rápido. Os grandes bancos, eles também oferecem esse serviço de corretora, mas eu recomendo que você não invista o seu dinheiro através das corretoras dos bancos. Isso porque eles cobram altas taxas. Eu recomendo que você abra conta numa outra corretora de valores. Inclusive, existem excelentes corretoras no Brasil em que elas zeraram as taxas para grande parte dos investimentos que elas oferecem lá dentro. E eu posso falar isso com propriedade porque eu já trabalhei numa corretora de valores do Brasil como assessor de investimentos e eu também já testei muitas corretoras. Eu acho que as principais corretoras do Brasil eu já utilizei, eu já testei. Hoje eu invisto 100% do meu patrimônio do Brasil através da Nu Invest, a antiga Ex-Invest que o Nubank comprou. Vale lembrar que eu não tenho nenhuma parceria com o Nubank, o que eu estou falando aqui, essa recomendação que eu estou fazendo é através da minha experiência como cliente. Então, depois de usar muitas corretoras, eu cheguei à conclusão de que a Nu Invest ela supre ali todas as minhas necessidades como investidor e também é uma ótima corretora. Então eu recomendo que você abra a conta lá e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até agora você já entendeu o que acontece com o nosso dinheiro ao longo do tempo, o que é investimento, o porquê devemos investir, o que é uma ação, como eu compro uma ação e você já se convenceu de que você quer investir no mercado. E aí você se pergunta, tá, mas como que eu vou escolher, como que eu vou decidir qual ação que eu vou investir? Isso pode ser muito complicado, porque quando a gente olha para o mercado brasileiro, existem centenas de ações listadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3. Se eu não me engano, vai estar em torno de 600 empresas. Quando a gente olha para o mercado americano, esse número ele é infinitas vezes maior. Se eu não me engano, a New York Stock Exchange e a Nasdaq, as duas principais bolsas americanas, elas possuem mais de 5.000 empresas listadas. É muita coisa. E investir no mercado de ações pode ser muito complicado, tanto para quem sabe o que está fazendo e pode ser muito pior para quem não sabe o que está fazendo. Para quem sabe o que faz, para quem sabe por que está investindo naquela empresa, para quem de fato analisa a empresa, simplesmente os resultados da empresa eles podem não corresponder com as suas expectativas e você pode perder dinheiro nesse investimento. E se você não sabe por que você está investindo naquela empresa, se você só está investindo porque você acha que ela vai ser uma boa empresa no futuro, o risco que você está correndo ele é muito maior. E o grande problema é que para a gente saber se aquela empresa que a gente está investindo ela é um bom investimento para o futuro, a gente precisa ter conhecimentos de economia e principalmente de contabilidade. Essas são as duas principais linguagens que o investidor precisa saber. Além disso, você tem que ter uma puta de uma paciência para conseguir ler os imensos documentos que as empresas elas publicam, porque toda empresa listada em bolsa de valores, ela obrigatoriamente tem que publicar uma série de documentos. Então eu consigo saber de tudo em relação àquela empresa, a sua história, os seus números, as suas dívidas, qual é o perfil de suas dívidas, enfim, você tem acesso a todas as informações da empresa. E esses documentos eles são muito extensos, então você precisa saber ler esses documentos e também ter muita paciência. Por isso, eu considero que o investimento em ações, para quem não sabe o que está fazendo, extremamente arriscado. Mas isso não significa que você não pode investir no mercado de ações, porque existe um produto financeiro chamado de fundo de índice, ou ETFs, Exchange Traded Funds. Esses ETFs, eles são fundos de investimento negociado em bolsa de valor e eles normalmente replicam a carteira de algum índice do mercado acionário. Você tem diversos índices no mundo. Você tem o S&P 500, que é o índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas americanas. Você tem no Brasil o Ibovespa, que representa o índice das 91 empresas mais negociadas na bolsa brasileira.
você tem índices do mercado acionário de Londres, índices do mercado acionário da Índia, enfim, existem índices para tudo quanto é coisa. E você, mesmo sem ter muito conhecimento de ações, você pode, por exemplo, investir no índice S&P 500 dos Estados Unidos, comprando basicamente o ETF IVVB11. O IVVB11 ele vai replicar a mesma carteira do índice S&P 500. Então, comprando o IVVB11, eu vou estar investindo nas 500 maiores empresas americanas. Obviamente nos seus respectivos pesos, né? Então a Apple ela vai ter um peso diferente, a Amazon vai ter um peso diferente, a Alphabet, que é a holding da Google, ela vai ter um peso diferente, mas ainda assim eu vou estar investindo em todas essas empresas. O grande ponto aqui é que você não precisa assumir todos os riscos que envolvem o investimento em apenas uma ação. Você pode comprar um ETF como o IVVB11, investir nas 500 maiores empresas americanas, onde as empresas elas vão ser de setores diferentes que não estão correlacionados. Então, se um setor, por exemplo, o setor de tecnologia ir mal, o setor imobiliário pode ir bem e o seu índice ele ainda vai se valorizar. E, historicamente, os índices eles sempre se valorizaram no longo prazo. A sexta lição é entender se investir em ações é muito arriscado. Se você comprou ações de Tesla em fevereiro de 2020, elas estavam valendo $180. Um mês depois, em março de 2020, essas mesmas ações estavam valendo $80, uma queda de quase 50%. E se você vendeu as suas ações naquele momento, você perdeu muito dinheiro, você perdeu 50% do seu patrimônio. Mas hoje, essas mesmas ações de Tesla, elas estão valendo $838. Se você segurou essas ações, você ganhou muito dinheiro. E isso significa que investir em ações é arriscado? Eu posso dizer que é arriscado se você não souber o que você está fazendo. Da mesma forma, investir em imóveis também pode ser arriscado se você não souber o que você está fazendo. Vamos imaginar que esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia se estenda por uma coisa muito maior e comece uma terceira guerra mundial. E por uma série de motivos, essa casa que você pagou R$500 mil, ela passa a valer R$400 mil. Se você vender essa casa nesse momento porque você está precisando de dinheiro, você vai perder R$100 mil, né? Ou 20% do valor do patrimônio que você investiu. Mas toda guerra ela vai passar, a não ser que o mundo exploda e seja um apocalipse. Mas nesse caso, o seu patrimônio ele vai ser uma das suas menores preocupações. Você vai estar preocupado em sobreviver. Mas, historicamente, todas as guerras acabaram. E vamos imaginar que 10 anos após o término dessa guerra, o seu imóvel de R$500 mil ele está valendo R$700 mil. Ele se valorizou nesse tempo. Então, o grande problema dessa equação é o seu horizonte de tempo. Mas será então que investir no mercado de ações é arriscado? Eu acredito que o principal problema disso tudo é você conseguir lidar com o seu psicológico e aguentar a volatilidade do mercado. O livro do Howard Marks, Dominando os Ciclos de Mercado, é um livro que fala muito bem sobre isso. Porque ele diferencia o bom investidor do investidor ruim de acordo com a sua capacidade psicológica de aguentar a volatilidade do mercado e agir contra o que a grande maioria das pessoas está fazendo no mercado. É muito difícil fazer isso, é muito fácil falar, mas se você conseguir dominar o seu psicológico no mercado financeiro, você vai conseguir ser um investidor bem-sucedido ao longo do tempo. E um outro grande problema é o seu horizonte de tempo. Quanto mais curto é o seu horizonte de tempo, mais chance você tem de perder dinheiro no mercado financeiro. Não existe investimento de curto prazo, existe especulação de curto prazo. Eu não sei o que vai acontecer com uma ação daqui um dia, uma semana ou um mês, se ela vai subir ou cair. Existe 50% de chance dela subir e 50% de chance dela cair, se desvalorizar. E quanto maior for o seu horizonte de tempo, quando se trata de investimentos, maiores são as chances daquela ação ou daquele ETF que você comprou se valorizar ao longo do tempo. Porque historicamente os índices do mercado acionário eles sempre subiram e provavelmente eles continuarão subindo no futuro. A lição que fica aqui é: ajuste o seu horizonte de tempo para um horizonte mais longo. Esqueça o curto prazo, ignore o curto prazo. Pense para daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Isso é o que vai fazer de você um investidor bem-sucedido. E agora, quando eu devo começar a investir? E a resposta que eu te dou é: comece o mais rápido possível. E isso pelo simples fato da fórmula dos juros compostos ser montante final igual ao capital investido inicial multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então percebe que a potência nessa equação é o tempo que é a grande chave dos investimentos. E é justamente por isso que na grande maioria dos casos, quando você vai fazer um financiamento imobiliário, não faça um financiamento imobiliário, pelo amor de Deus, você vai estar se enfiando numa dívida de 30, 40 anos, não faça isso.
Mas voltando então, quando você vai fazer um financiamento imobiliário, o funcionário do banco ele vai querer ser camarada com você e te oferecer a possibilidade de pagar uma parcela menor por mês para que sobre um dinheirinho a mais naquele seu mês. Porém, você já viu que na fórmula de juros compostos o grande diferencial está no tempo. E se você está pagando menos por mês, significa que você vai pagar um tempo de financiamento maior. Então, o funcionário do banco ele não está sendo bonzinho com você, ele está ganhando dinheiro em cima da sua desinformação. E uma outra prova que o tempo ele é um grande diferencial nos investimentos é quando você olha para os investidores mais bem-sucedidos da história. A gente tem o Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, George Soros, tem Howard Marks, tem Luiz Barsi. E o que esses caras têm em comum é todos já são velhinhos, todos são pessoas idosas de cabelo branco. Esses caras eles começaram a investir muito cedo e quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai atingir o seu objetivo financeiro e mais patrimônio você vai ter no final. Mas aqui cabem 3 advertências e você não deve começar a investir se você ainda se identificar com alguma dessas 3 advertências. A primeira advertência é não tenha dívidas. E pode parecer óbvio isso, mas o óbvio ele é óbvio por um motivo. Cerca de 70% das famílias brasileiras elas possuem dívidas. É muita coisa. Imagine que tivesse sentado nessa mesa aqui 10 famílias e 7 dessas famílias tivessem dívidas. É muita coisa. Então não tenha dívidas. Se você tem dívidas, não invista antes de quitar essas dívidas. Isso porque dificilmente ou é quase impossível que no longo prazo você consiga uma rentabilidade maior nos investimentos quando comparado às suas dívidas, principalmente se for uma dívida no Brasil e principalmente se for cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento. Então, quite as suas dívidas antes de começar a investir, ok? E a segunda advertência é: esteja preparado para imprevistos. Imprevistos sempre acontecem e sempre acontecerão. Você pode bater o seu carro, alguém da sua família pode ficar doente, você pode ficar doente, você pode precisar mudar de cidade, de estado ou até de país, que foi o meu caso. Então, esteja preparado, porque quando essas coisas acontecerem, você já vai estar preparado financeiramente, você vai conseguir pensar de uma forma mais racional e menos emocional, e isso vai te deixar na frente de muitas pessoas. E você criar um colchão financeiro, ele não serve apenas para esses eventos inesperados, ele serve para aproveitar oportunidades no mercado financeiro, porque a gente não pode ser hipócrita e falar que eventos inesperados como uma pandemia ou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é benéfico para o investidor, porque você consegue encontrar ações sendo negociadas a preços muito baixos, porque as pessoas elas ficam com medo, elas não sabem o que vai acontecer e muitas vezes ela não se preparou financeiramente e investiu um dinheiro que ela precisaria, então ela vai vender as suas ações para conseguir dinheiro e poder aí se preocupar com o seu dia a dia, mas como você já se preparou financeiramente, você vai poder aproveitar essas oportunidades. Então, se organize, se prepare para o imprevisto. E a terceira advertência é: não invista o dinheiro que você vai precisar em ações ou, por exemplo, em bitcoins. Vamos imaginar que você vai se casar daqui a um ano e você quer dar uma puta festa de casamento e você coloca esse dinheiro em ações. Você não sabe se daqui a um ano o mercado de ações vai estar subindo ou caindo, então não coloque esse dinheiro em ações ou Bitcoin, como eu falei. Coloque esse dinheiro em investimentos seguros, que tenham uma rentabilidade maior do que a poupança e que apresente uma alta liquidez. E para isso você tem alguns investimentos a fazer. Você pode colocar esse dinheiro em um tesouro Selic, quando você empresta dinheiro para o governo, você pode colocar em um fundo DI ou você pode colocar em um CDB de liquidez diária. Mas não se preocupe, porque eu vou fazer um vídeo dedicado a como investir o seu colchão financeiro, beleza? Então, se você não se identificou com nenhuma dessas 3 advertências, você deve começar a investir o quanto antes, beleza? E novamente, se você não sabe nada sobre investimentos, eu vou deixar o meu vídeo sobre ETFs, onde eu falo tudo sobre os ETFs e você já vai conseguir sair dele investindo, tranquilo? E agora a gente chega na nossa próxima lição, que é o quanto que eu preciso para começar a investir. E como eu já disse, você não precisa de muito dinheiro, porque existem ações que custam alguns centavos, algumas outras que custam algumas dezenas de reais e outras centenas de reais. Os ETFs, eles costumam ser um pouquinho mais caros porque ali dentro você encontra mais de uma ação, então por isso eles são mais caros, mas ainda assim eles são muito acessíveis. Você consegue, por exemplo, investir em BOVA11, né, no índice Bovespa, mais ou menos aí com R$115, então é muito barato. Comece mesmo não tendo muito dinheiro e nem muito conhecimento, porque você vai se acostumar a lidar com a volatilidade do mercado, você vai aprender a fazer contas em juros compostos, você vai buscar mais conhecimento para aumentar a sua rentabilidade e com o tempo você vai começar a poupar mais do seu salário para conseguir investir mais. E eu não digo que você vai se tornar uma pessoa mão de vaca, você apenas vai começar a priorizar o seu futuro do que o seu curto prazo. Então, em vez de você ver
vender um iPhone e você trocar o seu celular que ainda é bom, você vai falar, poxa, eu poderia pegar esse dinheiro e investir em alguma ação, por exemplo, ou em algum ETF. Por que eu vou trocar o meu carro se o meu carro ainda está bom? Eu posso investir esse dinheiro. Então, uma chave muito importante muda na sua cabeça quando você começa a investir. E por último, como eu começo a investir? E como eu falei, é um processo super rápido e que não demora. Demora aí menos de 1 hora. Você escolhe uma corretora de valores da sua preferência. Eu recomendei a Nuinvest, mas você pode utilizar uma outra corretora. Inclusive, eu recomendo que você teste mais de uma corretora para saber se de fato essa corretora está alinhada com os seus objetivos financeiros. E aí você responde um questionário bem rapidinho, envia a sua documentação e em pouco tempo você vai ser aprovado e você já vai poder comprar e vender a sua ação. E para isso você vai acessar o home broker da sua corretora, vai digitar o código lá, por exemplo IVVB11, e você vai clicar em comprar e é simples assim. Bom pessoal, o vídeo de hoje era isso. Como eu disse, esse é o melhor guia de como investir. Então se você prestou atenção nesse vídeo, você já vai conseguir sair daqui e começar a investir. E a única coisa que eu te peço é que você curta esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, se você ficou mais inteligente e se ele contribuiu em algo para sua vida. Se não te ajudou, não precisa curtir. Se te ajudou, curta e se inscreva no canal porque isso me dá uma puta força e ajuda eu a continuar meu trabalho aqui. Demorou? Valeu e até o próximo vídeo.